eu sou a professora Maria Aparecida, da disciplina de Ciências, e esta é uma aula para a turma do 7º ano A e 7º ano B. Bom, pessoal, para essa aula nós iremos utilizar a apostila 2, a parte de Ciências, nós iremos estudar sobre o capítulo 16, Surgem os Primeiros Animais, a partir da página 331. Bom, então, todos os grupos que nós estudamos até agora, o reino das bactérias, cianobactérias, arqueobactérias, algas, protozoários e os fungos, eles começaram a surgir no meio aquático há milhões e milhões de anos. Bom, dentro do grupo Eucária, que nós temos os fungos, também começou a surgir plantas e animais, e os animais que nós iremos aprender agora. Bom, reino animal na filogenia dos reinos. Então, vocês lembram que nós já aprendemos sobre filogenia? Aqui nós temos uma filogenia que mostra os ancestrais em comum com os diversos reinos que existem. Bom, e se nós olharmos aí, vocês podem ver, por exemplo, que os fungos, eles estão mais próximos dos animais, porque os fungos, eles apresentam uma parede celular rica em quitina. O que é quitina? A quitina é um tipo de açúcar. E a quitina, ela também está presente no exoesqueleto é o esqueleto externo de animais como os insetos, as aranhas, os crustáceos. Bom, então, por isso, se vocês derem uma olhada na filogenia, vocês vão ver que o grupo dos fungos está mais próximo do reino dos animais. Bom, por volta de 500 milhões de anos atrás, pelos registros fósseis, praticamente todos os grupos, os filhos dos animais, já viviam nos oceanos. Nós vamos aprender esse ano quais são os filhos encontrados no reino animal. Então, só mais tarde que alguns desses indivíduos, desses grupos, foram ocupando o ambiente terrestre. Então, assim, a evolução do filo dos animais, que são seres eucariontes ou eucariotos, multicelulares, porque possuem muitas células, heterótrofos, porque não produzem o seu próprio alimento, está representada nesta filogenia. Então, se vocês derem uma olhada, vocês vão ver que começa com os poríferos, que são as esponjas, que nós vamos aprender neste capítulo, junto com os quinidários, nós vamos aprender esses dois filos neste capítulo. Depois dos quinidários, temos os plateumintos, que são vermes de corpo achatado. Depois, os nemateumintos, que são vermes de corpo cilíndrico. Os moluscos, animais de corpo mole. Temos os anelídeos, que são animais que têm o corpo segmentado em anéis, como as minhocas. Temos os artrópodes, que possuem patas articuladas, como os insetos, crustáceos, os aracnídeos. Temos os equinodermos, que são as estrelas do mar, que possuem um endoesqueleto. E, por último, nós temos o filo dos cordados, que são os animais que possuem ou possuíram notocorda. Em alguns animais, nós vamos aprender mais para frente, essa notocorda, ela se transforma nas vértebras. Na verdade, ela é substituída pelas vértebras. Então, os animais cordados também são os animais vertebrados. Por isso que tem o desenho de uma rãzinha aí, da filogenia. Bom, poríferos, a estrutura dos poríferos. Os poríferos recebem esse nome porque tem um corpo cheio de poros. Então, a estrutura do corpo desses animais fica bem nítida a presença de vários poros por todo o corpo. Então, assim, são animais que são os primeiros animais a surgirem na Terra, há cerca de 760 milhões de anos. São animais extremamente simples, exclusivamente aquáticos, sendo que a maioria
está no mar, a maioria é marinho. Eles vivem fixos, são animais sésseis, ficam presos no substrato, em rochas e troncos. Na página 333 está escrito: de olho nos pedaços de esponjas que podem gerar uma nova esponja. Uma das capacidades da esponja, dos poríferos, é o alto poder de regeneração. Então, a esponja ela pode regenerar uma parte danificada e ela pode se reproduzir a partir da regeneração. Então, quando surge um broto no corpo da esponja, esse broto ele pode se soltar, cair no substrato e dar origem a uma nova esponja. Então, esse broto é o que nós chamamos de clonagem natural, porque é uma cópia idêntica da esponja do qual ele foi formado. Bom, as esponjas ou poríferos possuem vários poros, que são orifícios, por onde a água entra. E essa água entra com alimento, com gás oxigênio para sua respiração. E ela circula por dentro do corpo da esponja e ela sai por uma abertura maior, chamada de ósculo. As esponjas, elas possuem uma célula especial que tem um flagelo chamada de coanócito. Então, esse coanócito ele facilita a entrada de água com os nutrientes, né, que a esponja necessita. Então, ela tem essa abertura maior, como vocês podem ver no desenho, que é chamada de ósculo. E a cavidade interna da esponja é chamada de átrio. Bom, existe também dois tipos de esqueleto nas esponjas. Existe um esqueleto que é mais enrijecido, porque ele é formado por estruturas chamadas de espículas. Espículas, em latim, significa ponta, farpa. Então, essa esponja ela não é utilizada para higiene, para limpeza. Mas também existe as esponjas cujo seu esqueleto é formado por espongina, que é um tipo de proteína. Isso faz com que ela seja mais maleável, mais flexível. E as esponjas elas eram muito utilizadas na higiene. Isso pode até ter causado a extinção desse animal em algumas regiões. Hoje em dia, as pessoas costumam utilizar esponjas sintéticas, né? Esponjas vegetais. Isso garantiu aí uma sobrevida para as esponjas que têm um esqueleto rico em espongina. Quinidários, estrutura. Então, os quinidários fazem parte de um outro filo do reino animal. Então, o primeiro filo, pela filogenia, né, pela evolução, pelo grau evolutivo, o primeiro filo do reino animal que nós estudamos é o filo dos poríferos. O segundo filo, de acordo com a evolução dos seres vivos, o segundo filo que nós vamos estudar é o filo dos quinidários. Bom, os quinidários, assim como as esponjas, eles também surgiram no mar. E alguns são livre-natantes, ou seja, alguns ficam livres, né, nadam como as águas-vivas. E outros, como os corais, eles são sésseis, ou seja, eles são fixos no substrato. Alguns ainda se rastejam, mas a maioria é fixa. Então, assim, as águas-vivas, ela tem a boca para baixo, os tentáculos para baixo, e no caso dos corais, dos pólipos, né, eles apresentam a boca para cima e os tentáculos para cima, os pólipos que vão formar as anêmonas, por exemplo. Então, veja bem, desse filo dos quinidários, nós temos um grupo que é livre-natante, ou medusoide, como as águas-vivas, e nós temos um grupo que é séssil, na forma de pólipo, que são as anêmonas. Bom, esse grupo ele apresenta uma célula especial, né,
da defesa chamada de quinidócito. E essa célula ela é urticante e daí o nome quinidários. Os quinidários eles também eram chamados de selenterados, porque é o primeiro grupo do reino animal que apresenta uma cavidade digestiva. Então, assim, os quinidócitos ficam geralmente na camada mais externa do corpo e concentram os tentáculos. Essa célula urticante dos quinidários fica na ponta dos tentáculos. Quando um pequeno animal se aproxima e encosta nos tentáculos de uma anêmona, o quinidócito dispara uma espécie de chicote que perfura o corpo do animal e solta uma substância urticante que o paralisa. Bom, uma vez que esse animal está paralisado pela substância urticante, né, dos quinidários, ele fica imóvel e assim a anêmona pode segurá-lo e com os tentáculos e levá-lo até a boca, onde ele vai ser digerido. Os quinidários, os primeiros animais a apresentarem uma cavidade digestiva, como eu havia falado para vocês, ou seja, um órgão no qual ocorre a digestão dos alimentos. Por isso também são chamados de selenterados. Bom, existe uma colônia com cara de indivíduo. Pessoal, nós precisamos entender o que é colônia. Então, a colônia é quando vários indivíduos eles vivem juntos, mas eles estão unidos fisicamente, como se fosse um corpo só. Um exemplo que a gente pode ver é a caravela portuguesa. Apesar de ter o aspecto de um único indivíduo, é uma colônia de organismos que juntos formam a caravela. Cada indivíduo da colônia desempenha uma função. Existe uma estrutura cheia de ar que permite que a caravela flutue. Esses animais possuem os quinidócitos, poderosos principalmente em seus tentáculos e acidentalmente podem provocar ferimentos semelhantes a queimaduras em surfistas e banhistas, por exemplo. Bom, e nós sabemos que existem o que nós chamamos de sociedade. A sociedade é um grupo de indivíduos que vivem juntos, mas eles não vivem unidos fisicamente. É o caso, por exemplo, de uma colmeia de abelhas, de um formigueiro. Então, é interessante que vocês saibam diferenciar a colônia da sociedade. Então, na colônia, os seres estão unidos fisicamente, e na sociedade, os seres são individuais. Bom, os corais. Os corais são imensas colônias de quinidários que vivem fixos e fabricam um esqueleto calcário, formando recifes, atóis e até pequenas ilhas. Ocorre praticamente em toda a costa brasileira, principalmente no norte e no nordeste. Os corais são ecossistemas ricos em nutrientes e biodiversidade, mas eles são muito frágeis, sensíveis à poluição das águas, por isso que eles podem morrer rapidamente em contato direto e a ação direta do ser humano. Então, pessoal, dá uma olhadinha nessa imagem que nós temos A, vista de um recife de coral, e B, o esqueleto calcário. Essa foto foi tirada no arquipélago, né, que é um conjunto de ilhas de abrolhos na Bahia, onde esses recifes eles possuem uma variedade imensa de corais. Bom, eu vou pedir para vocês fazerem os exercícios da página 334, atividade 1, 336, atividade 2, a 333 também o desafio, e os testes da página 336 e 337. Bom, qualquer dúvida é só chamar no e-mail dúvidas 7º ano, @conquistaanglo.com.br, que eu estarei à disposição de vocês. Pessoal, muito obrigada e até a próxima aula.